Oi, gente, boa noite. Eu vou dar algumas orientações em relação à disciplina de inovação em saúde. A gente tem testado várias maneiras, de introduzir essa aula remota e isso tem gerado dúvidas, gerado algumas ansiedades. E aí, o que que eu tenho trabalhado, A forma como eu tenho trabalhado com vocês. Eu sempre postava o conteúdo antes da aula e aí, quem tivesse disponibilidade, assistia na hora que desse para vocês, para não sobrecarregar vocês, porque vocês não têm só as minhas disciplinas. Só que isso tem gerado problema também, porque se eu posto o conteúdo, aí acaba que um aluno ou outro não olha o dia que a gente teria aula. Tem uma aba lá de compromissos, que tem a data da aula de vocês, principalmente inovação em saúde, que não é uma disciplina que tem aula semanalmente, presencial, ou que tenha fórum semanalmente presencial. Aí esquece de averiguar isso antes, e aí acha ruim porque não tem fórum aberto, sendo que não era data da aula, ou não consegue aguardar um pouquinho até a data da aula. Eu trabalho em outro lugar, E eu estou diretamente ligada à questão do inquérito sorológico que vai começar no estado a partir da próxima semana. Então, eu estou indo para Vitória, voltando no mesmo dia, estou extremamente atarefada e eu não consigo, infelizmente, ficar 24 horas à disposição da instituição só para resolver coisa de uma disciplina de outra, de um trabalho de outro. Eu entendo que vocês estão atarefados, entendo que vocês também têm muita coisa para fazer, às vezes quer resolver logo, só que aí precisa de um pouquinho de paciência, que o meu horário de trabalho na faculdade, se fosse presencial, vocês conseguiriam me encontrar apenas na sexta-feira, no período noturno. Então, às vezes, o que eu não consigo responder durante a semana é porque eu tenho outras disciplinas, eu tenho outras matérias, eu tenho um outro trabalho que tem me consumido bastante. E aí eu vou conseguir responder para vocês no dia da disciplina, no horário da disciplina, até porque eu gravo a aula e deixo ela salva para eu estar online no horário da disciplina para ir tirando as dúvidas de vocês. Eu ainda, para tentar adiantar o processo, o que é que eu faço? O fórum agora ele fica aberto e aí vocês postam lá quando eu vejo, fora do meu dia de aula, fora do horário de aula, eu vou lá e respondo sem problema nenhum, mesmo que não era o dia que eu estaria com vocês, para tentar acelerar o processo. Só que infelizmente quando não dá, não dá, né? E aí esse material eu já coloquei para vocês no portal antigo, que é a aula de Design Think. Eu já dei uma introdução de Design Think com vocês, eu expliquei tudo, todo o passo a passo do Design Think com vocês naquele documento de PDF, mas eu também vou colocar esses slides disponíveis no portal novo, tá? Então, vocês vão estar assistindo a aula e já vai estar lá no portal. E aí, tem uma atividade que é para entregar nesse final de mês, que é a atividade que está no final desse material. Professora, por que você não explicou antes o que era? Porque antes a gente não teve aula, Nós tivemos 2 semanas de plantão docente e tivemos uma semana que o feriado caiu na sexta-feira. Então, eu estou explicando hoje para vocês, porque hoje que é o dia da nossa aula, E aí, o que é design, O que é o design thinking? É justamente eu pensar fora da caixinha, Se tratando da área de inovação em saúde, vocês estão vivendo isso na pele. Quantas pessoas tiveram que inovar a forma de trabalhar agora com essa situação do Covid, Quantas pessoas que não eram adeptas à tecnologia e que agora tiveram que fazer adesão devido a essa situação do Covid e porque é uma situação que veio assim, sem ninguém estar esperando por isso. Pessoas que trabalhavam com vendas presenciais agora estão tendo que se reinventar na venda online. Pessoas que já trabalhavam com conteúdo online estão tendo que intensificar isso para não conseguir sofrer tanto impacto frente à situação da pandemia. O design ele é uma forma de mudar a vida e de influenciar o futuro. Então, o design nada mais é do que um processo. E esse processo, se vocês pararem para pensar, principalmente as pessoas que já estão adiantadas, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e tem ficado muito bom em relação ao protótipo da disciplina de inovação em saúde. Muitas pessoas já estão lá na frente e vocês já conseguiram percorrer diversas etapas do design thinking sem nem ter reparado que conseguiram, Opa, pulou demais.
né? Então é o mergulho na necessidade do usuário. O que que é? É o fazer o protótipo, é todo o processo de cocriação com o público. Tem um grupo que está fazendo pesquisa diretamente com o público, então é através dessa pesquisa que eu consigo identificar qual é a verdadeira necessidade desse meu público. Isso tudo é design thinking, ele é um processo não linear, não é uma linha reta. Eu vou percorrer diversos caminhos para conseguir alcançar o meu objetivo principal, né? Só um minutinho aqui que travou. Né? Então, como eu falei para vocês, o design thinking ele é todo um processo, né? O processo de eu entender o que eu quero fazer de inovação, eu observar o meu cenário, as minhas expectativas, observar o que eu tenho de possibilidade, eu definir o que eu preciso fazer para alcançar os meus objetivos e idealizar. Até aqui, todos vocês já percorreram. Não tem nenhum grupo que não tenha chegado na etapa de idealização. Né? Alguns grupos idealizaram algumas coisas que não são tangíveis, não são alcançáveis para esse momento, mesmo que se esse momento tivesse sido de forma presencial. Então, o que a gente conversou? Né, de forma individual, eu pontuei algumas coisas com o grupo. Vocês devem lembrar que eu fiz algumas perguntinhas para vocês, é justamente para ir pensando nessa ideação para construir o protótipo. E muitos de vocês já construíram o protótipo e já estão quase chegando na fase de testar, que é o que a gente vai procurar agora no segundo bimestre. Né? Criei o meu protótipo, o que eu preciso fazer agora? Testar ele. Professora, eu não posso testar de forma presencial devido à situação do Covid. Né? Infelizmente, a gente não tem nenhuma data prevista para isso acabar, para retornar às aulas presenciais. Então, de que forma a gente vai fazer isso? É algo que eu preciso testar necessariamente presencialmente, não tem nenhuma outra forma de testar se não for presencial, eu vou testar com a minha família. Ou outra pessoa do grupo vai testar com a outra família. Um grupo de 5 alunos, se mora cada um com 3 pessoas, já são 15 pessoas que dá para eu testar esse protótipo. Agora é algo que dá para eu testar de forma online, eu posso mandar um link, eu posso tentar fazer uma reunião para apresentar o projeto para as pessoas, convidar algumas pessoas para fazer uma reunião via Zoom e depois eu apresentar os resultados, eu vou testar dessa forma. E aí lá no final da disciplina a gente vai ter um seminário para fechar isso tudo, onde vocês vão apresentar para mim, a gente vai fazer em 2 dias para não ficar tão corrido, igual foi o seminário de fisiologia, né, para dividir os grupos, porque vocês são um grupo de alunos muito grande, para vocês apresentarem como é que foi esse processo, como é que vocês entenderam do design thinking do protótipo de vocês, o que é que vocês observaram, como é que foi o teste, se deu certo, se não deu certo. Não tem que se preocupar, professora, eu fiz e eu não tenho resultado porque deu errado. Até o resultado errado, ele é um resultado, né? Ó, professora, eu vi que da forma que a gente fez não teve um resultado positivo. Então, de repente, futuramente, se eu mudar isso e aquilo, pode ser que a ideia funcione. Isso também é um resultado que vocês vão apresentar para mim lá no final da disciplina, né? E aí, o que vocês precisam focar? A questão de diferentes visualizações. Vocês são um grupo. Então, de repente, o que eu observo dessa ideia, o meu colega observou uma coisa que é totalmente diferente. Não tem erro e acerto na construção de um protótipo, né? O dar errado lá na frente é, de repente, a resposta do público, a resposta que você queria, não tenha sido de uma forma tão positiva. Mas na construção do protótipo a gente não tem o certo e errado, a gente tem diferentes ideias e diferentes visualizações. De repente, uma ideia é mais aceitável para o público do que a outra. Na prática, design thinking é uma abordagem centrada no ser humano, que acelera a inovação e soluciona problemas. Então, ele vem para isso, para solucionar problemas. Para eu conseguir inovar o meu produto, para eu conseguir oferecer esse produto de forma melhor. E aí, se é centrada no ser humano, a gente vai bater de frente com uma coisa chamada gosto. Né? As pessoas têm gostos diferentes, têm preferências diferentes. É por isso que não é certo ou não há errado. É por isso que algumas ideias são tão bem-sucedidas e outras ideias não são tão bem-sucedidas assim. Não tem uma ideia mal-sucedida. Às vezes, para aquele público, para aquela pessoa que está direcionada ao projeto de vocês,
é que não deu tão certo, não foi tão compatível. Mas de repente uma ideia para o mercado brasileiro que não funciona muito bem, funcionou muito bem para o mercado europeu, que é uma etnia diferente, é uma cultura totalmente diferente. E aí, como trazer soluções, né? Como é que eu consigo tentar minimizar isso, essa ideia não tão bem sucedida assim? Eu tendo empatia, né, que eu preciso entender e definir. Para isso eu preciso empatizar. No lugar daquela pessoa, eu iria consumir o meu produto? Eu vou dar um exemplo muito simplório para vocês, mas que faz todo sentido. Quando eu estudava, eu trabalhei na academia movimentação, né? Não tô fazendo merchan de academia não, tá, gente? Tô falando uma experiência que eu tive para vocês. E aí lá na academia, enquanto eu trabalhava, que eu era recepcionista, os donos, eles batiam muito martelo em cima disso. Rafaela, você precisa malhar. Você tem que tirar algumas horinhas do seu dia para malhar. E eu era preguiçosa, eu não gostava muito. Mas assim, eles tentavam influenciar a gente ao máximo a estar malhando. Porque o que eu vendia enquanto recepcionista dentro da academia? Qual era o produto que eu vendia? A musculação. E aí, como é que eu vendo um produto que eu mesma não uso? Né? Então, eu estou dizendo para o meu cliente que o produto não é bom o suficiente, porque se nem eu estou fazendo uso do produto, como é que eu vou obrigar a outra pessoa a usar? Então é isso, né? Eu me colocar no lugar do outro. Então o produto que eu estou tentando oferecer, ele tem que ser bom para outra pessoa, assim como ele é bom para mim também, né? Então o produto é tão bom que eu consigo visualizar eu usando aquilo. Nossa, no mercado ninguém pensou nisso e se alguém pensasse e fizesse, eu ia ser uma cliente fiel. Então isso é empatizar, né? E depois eu tenho que explorar isso, eu tenho que idealizar, tenho que ver a melhor forma de executar, prototipar, que é criar o projeto, testar esse projeto e implementar. E cada uma área dessa está interligada com a outra, né? Ele é centrado, design thinking, é centrado em humanos, como eu falei para vocês, através de processos mentais, a técnica de brainstorming, né, que a gente fala que é uma chuva de ideias, a gente vai alencando, vocês estão trabalhando em grupo, né? Então nós vamos alencando ideias diferentes para aquele mesmo projeto, né? E tem a cultura de prototipação, de testar, e aí é aqui, ó, extremamente importante, mostrar, não falar. Porque é tudo muito lindo eu fazer um discurso para vocês daquele produto, que aquele produto seria o ideal, seria o melhor do mercado, né? Pensa naquelas propagandas que a gente vê do colchão que faz e acontece, que o colchão vibra, que dá massagem, que faz dormir. Mas na prática, será que isso realmente funciona? Né? Vocês devem lembrar dessa época de propaganda de colchão, que foi um boom no Brasil. Passava propaganda o tempo inteiro na televisão. E aí, o que eu imagino que tem acontecido? Não, só dessa forma, só mostrando, não estava vendendo muito colchão. O que eles começaram a fazer? Que eu recebi visita desse povo na época na minha casa. Começou a ter representante nas ruas, levando uma amostra do que seria esse colchão. E aí eles levavam catálogos, levava vídeo, levava o material da espuma para o cliente sentir. E isso foi o que foi fazendo diferença, né? Essa tendência ao fazer além de uma colaboração radical. E aí, como eu disse para vocês, o tempo inteiro, quando a gente vai falar de design thinking, é o quê? Centrado em humanos. É isso que eu preciso entender. E aí o meu teste ele tem que ser com usuários atuais. Tem que envolver os usuários na ideação. Eu preciso observar para eu conseguir uma inspiração. E eu preciso definir o problema com empatia e insight. Eu tenho que ter um retorno desse usuário. Não é, professor? Isso é extremamente difícil porque eu não tenho acesso ao usuário agora, nesse momento. E aí vem a ideia de fazer com o familiar, né? Testar com o familiar. Se não tiver jeito. Mas inovar eu também consegui encontrar outros caminhos, igual a situação da pandemia. Mas será que só presencialmente eu conseguiria testar? Será que se eu fizer uma reunião, eu apresentar, eu mostrar uma amostra do que seria o meu protótipo para a pessoa, eu não consigo ter um insight, eu não consigo ter um retorno? Né? É isso que vocês precisam pensar para agora. Através da colaboração radical. O que é essa colaboração radical? Nada mais é que a observação em pares. Né? Eu sozinho eu vou ter um olhar diferenciado. Eu vou ter um olhar singular. Agora, se eu consigo sintetizar isso em time, se eu consigo convidar uma pessoa externa para palpitar, se eu consigo testar com o usuário,
eu consigo ter uma colaboração melhor, eu consigo ter um retorno melhor, porque são visões diferentes. Teve um grupo que eu peço licença às meninas para dar o exemplo do grupo delas aqui, que foi um grupo que já testou o protótipo, já começou a testagem do protótipo delas através de uma pesquisa no Google Forms, né? E aí, quando elas me relataram isso, eu falei com a discente, falei com a aluna, ó, bacana, achei legal que vocês estão testando já o protótipo de vocês através de uma pesquisa. Vocês vão trazer o resultado dessa pesquisa no final, mas eu quero também ter acesso a esse link. Eu quero observar esse questionário. Né? Então, o que é isso? É estar convidando agente externo para palpitar. Porque eu estou observando o projeto de vocês externamente. Eu não estou observando como é que está sendo construído. Isso eu vou ver lá no final quando eu for avaliar a disciplina. E aí, quando eu vi o formulário delas, eu consegui palpitar, eu consegui dar dicas, eu consegui entender o porquê que algumas coisas não entraram. E aí, isso ela já tem um retorno do teste com o usuário. Eu poderia ser uma possível usuário daquele produto. E aí a cultura da prototipação, depois que eu refleti e observei, né, fiz diversos protótipos, protótipo 2, protótipo 3. Não significa que no primeiro protótipo eu vou estar acertando. Isso a gente vai regulamentando com o tempo. Eu vou ter um teste expressor, que é um ciclo. O que é esse teste expresso? Expresso, né? Não é expressor, não, perdão. Esse teste expresso é o que vocês estão fazendo agora, é um teste rápido, né? Para eu conseguir se aquela ideia vai ser de fato efetiva, ela vai trazer um retorno financeiro para mim no futuro, isso vai demorar anos, meses, semanas, anos. Com um semestre a gente não vai conseguir realizar isso. Então o que a gente faz agora é esse teste expresso. Eu procuro um público, eu tento testar, eu vejo o retorno daquilo e eu trago para o final da disciplina com os resultados. E aí os benefícios do design thinking, né? Primeiro benefício dele, ele trazer soluções inovadoras mais focadas no cliente, né? Igual o exemplo que eu dei para vocês. Eu, por ser uma cliente da área da saúde, por ser enfermeira, talvez consumiria o produto que os discentes de um grupo está fomentando através do questionário. Então, como eu não estava incluída naquele momento, qual foi a solução? Elas já identificaram um problema. Pode ser uma solução para elas nesse momento? Pode ser que seja uma solução. Mas, professora, não é essa a nossa linha de pesquisa, não é essa a nossa linha de, de raciocínio. O público que a gente está querendo trabalhar é um público voltado para outra área, e está tudo bem. Né? A velocidade, um outro benefício, a velocidade na implantação das mudanças de processo da empresa, engajamento das equipes pela motivação, uma vez que vocês trabalham juntos, vocês conseguem identificar os problemas juntos, a autonomia, né? Vocês observam que vocês estão tendo autonomia. Design thinking, ele trabalha isso. É a autonomia da pessoa entender o que ela quer mudar e o que ela quer trabalhar. Tanto que eu não trabalho com vocês dando caminho para criar o protótipo, só quando é uma coisa que sai muito do alcance de vocês. Foram alguns poucos grupos que eu opinei e aí eu pedi para pensar em uma outra ideia. Mas aí desde aquele primeiro e-mail, o que eu falei para vocês? Sintam-se à vontade para seguir com a ideia. Caso contrário, se vocês decidiram que queria mudar a ideia, era só me informar até a tal data que foi estipulada. Porque trabalhar a autonomia, vocês que vão levar o projeto à frente. Porque vocês precisam ter uma visão multidisciplinar daquilo. Né? Vocês hoje não têm formação nenhuma. Eu tenho uma formação, eu sou enfermeira. Então, talvez o olhar que eu tenho, ele é mais aplicável para a minha área, a área de enfermagem e a área da saúde. Vocês têm diversas formações diferentes. Isso traz um diferencial e incentiva vocês em relação às questões de erro e acerto, né? É uma visão do todo dentro da empresa. E aí tem também o benefício da persistência, otimismo, criatividade e colaboração. Uma vez que para alcançar a execução do projeto, vocês precisam executar todas essas etapas aqui. E aí a compreensão significa se colocar no lugar do outro, como eu falei para vocês logo no começo, de empatia, despir-se de pressupostos e compreender o contexto e ações do outro, acolher, assimilar e acomodar perspectivas alheias. Como é que eu faço isso? Conhecendo o meu público. Quem é a pessoa que vai consumir o meu produto, o que ela faz, o que ela consome. E aí eu tento adequar o meu trabalho a isso, né? E para isso é importante eu conhecer o perfil da pessoa,
quem é o meu cliente, criar uma pessoa, uma persona, né? E tem uma atividade que a gente faz no protótipo, no design thinking, que ela é muito simples, né? Eu posso botar num quadro, que a gente poderia fazer em sala de aula, se fosse possível, mas infelizmente não vai ser. Vocês podem fazer em grupo entre vocês, marcar uma reunião do Zoom, uma pessoa fica lá na webcam, coloca no quadro, e aí o que a pessoa pensa e sente. Aí eu coloco lá o post-it, né? Ó, o meu público pensa isso, isso e isso. Ou eu posso reunir meus familiares e perguntar o que a pessoa pensa e sente frente à minha ideia. O que a pessoa ouve, o que a pessoa vê, o que ela fala e faz. Eu vou anotando isso. Quais são as dores, quais são as necessidades. Porque se eu consigo fazer esse levantamento, eu consigo observar melhor de que forma que eu posso aplicar isso para benefício do meu projeto. E aí o entendimento. Como é que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? O que eu posso facilitar frente a todas aquelas ideias que eu levantei do meu público? Como é que é o cotidiano do meu cliente? Né? Aí eu volto para vocês lá no exemplo lá da academia, que eu vivenciei. É mais fácil falar quando a gente tem prática, quando a gente viveu aquilo, né? Qual é o cotidiano das pessoas hoje em dia? Extremamente corrido, né? Começam a trabalhar 7 horas da manhã, às vezes só chega em casa 10 horas da noite, como é o meu perfil hoje. Né? Eu começo a trabalhar às 7, então para estar trabalhando às 7, eu preciso levantar 6 horas da manhã no máximo, né? Que aí é o tempo de eu me arrumar, às vezes quando eu tomo café, é o tempo de eu tomar o café, e aí o tempo de percurso até o meu trajeto do trabalho. E aí eu trabalho de 7 às 4 horas da tarde, né? Só tenho um horário de almoço que eu faço, 1 hora de almoço que eu faço diretamente no trabalho, porque não dá tempo de eu vir em casa e voltar. E aí, quando eu consigo sair às 4 horas, é um milagre, mas é comum, ainda mais nessa situação do Covid, às vezes eu saio mais tarde, umas 5, 5 e pouca, pensando hoje que se eu tivesse dando aula presencial, ou até não presencial, porque eu preciso estar em casa no horário da aula para estar atendendo vocês. Mas como é que seria isso, né? Voltando para o exemplo da academia. A academia está fechada, então não se aplica esse exemplo de eu estar em casa. Eu teria que vir em casa às 5 horas da tarde, tomar um banho rapidinho, pegar as coisas e estar na faculdade 6 horas, 6h15 no máximo, que é o horário que eu bato ponto. E aí eu dou aula até 10 horas da noite, é o horário que eu saio da faculdade até que eu chego em casa umas 10h30. Que horas eu iria consumir musculação? Que horas eu conseguiria fazer um exercício físico? Né? Então, o que a academia ela pensou? Ela pensou nisso. Como é que é o cotidiano do cliente hoje em dia? A vida das pessoas está muito corrida por questões trabalhísticas. Então, a academia ela se adaptou a isso. Ela abre 5 horas da manhã e ela fecha meia-noite. Ela tem turnos de trabalho. Eu, por exemplo, eu trabalhava no último turno na época, então eu ia até o horário de fechamento da academia. Que aí, por exemplo, o horário que uma Rafaela de hoje da vida sai do trabalho 10 horas, ela consegue tranquilamente ir para academia, fazer o exercício dela, depois ir para casa dormir. Ou não quer ir para academia no horário noturno, ela consegue acordar 5 horas da manhã, vai para academia 5h30, faz a musculação até 6h30 da manhã, toma banho na própria da academia vai para o trabalho 7 horas. Então é delimitar qual é o problema, o que precisa ser resolvido ou criado no cotidiano. Né? O nosso horário comercial hoje ele é de 8 da manhã às 6 da tarde. Se as academias funcionassem dentro desse horário, vocês acham que ela teria público? Uma vez que a grande maioria, grande parcela da população trabalha no horário comercial, que horas que a pessoa ia malhar se é o horário que ela está trabalhando? Então elas se adaptaram a isso e nem sempre foi assim. E aí o que é esse brainstorm, né? Que tem que fazer parte do processo. Ela nada mais é que uma chuva de ideias, né? É o momento em que as ideias e sugestões elas devem fluir sem censura e sem medo de errar. Então a ideia do meu colega ela não é inferior à minha e ela não é pior do que a minha. É uma ideia diferente. Né? Tem que deixar a imaginação fluir, não existe ideia boba. Às vezes é aquela ideia que você julga ser boba que vai alavancar o projeto de vocês. Tudo é possível. E aí, prototipar, escolher uma ou algumas ideias. A maioria de vocês já fizeram isso. Aqui é que costuma entrar os post-its, né? Onde eu vou elencando várias ideias e colocando post-it. Que ajuda o grupo a organizar e selecionar as ideias mais recorrentes ou mais interessantes. E criar protótipos. Ah, professora, mas se eu já defini o tema, eu já criei o meu protótipo. E dentro do seu tema?
existe apenas uma ideia para fazer aquela ideação funcionar, eu escolhi trabalhar com comida, fazer um lanche saudável, como é o tema de um grupo. Existe só uma forma de fazer um lanche saudável, apenas uma pessoa conhece a forma de fazer o lanche saudável, a ideia dela é que é a verdadeira, é a ideia dela apenas que vai funcionar? Não, né? São várias cabeças pensantes. Então pode ser um desenho, uma maquete feita com caixinha velha, fita crepe, algo que simule o produto final. De um grupo, por exemplo, eu recebi, ainda não havia dado esse retorno para o grupo, e aí fica o retorno aqui, tá? Eu recebi já uma ideia de protótipo, que elas vão trabalhar com lanche fit, aí fizeram um bolo de banana, já me entregou na embalagem, me entregou como é que seria a ideia da embalagem com a logomarcazinha em adesivo, uma amostra do produto, que não necessariamente vai ser o produto final, né? Elas precisam ver questão de tamanho, né? Não tô falando que foi pequenininho o bolo que vocês me deram, não, mas tem que ver em relação ao tamanho de custo e benefício, né? Aquele tamanho para o preço que eu vou vender vai conseguir suprir o que eu gastei? Uma vez que entra aí mão de obra, entra gás, entra energia, entra o meu tempo que eu vou disponibilizar para estar preparando o bolo, entra o meu tempo disponível, combustível para eu conseguir ir até o centro, eu conseguir comprar material, eu conseguir imprimir os adesivos. Então eu tenho que observar se o meu público também ele vai conseguir absorver o tamanho do produto que eu estou ofertando pelo aquele preço. De repente eu boto um bolinho pequeno e eu vou vender a R$ 5. Meu público vai absorver isso? Provavelmente não, né? Então, assim, isso é prototipar. É eu testar várias ideias, eu montar uma maquete, eu montar uma amostra, eu ver o feedback do meu público, que aí isso eu já estou testando, né? É a hora de experimentar o protótipo e escolher o que faça mais sentido, né? Ah, eu fiz desse modelo, mas eu não tive uma boa expectativa com isso. Eu acho que não vai suprir as minhas necessidades, então eu vou testar de um modelo diferente. Um grupo vai trabalhar com serviços de saúde, né? De que forma que eu vou testar isso? Perguntando ao público se funcionaria, trazendo esse resultado em forma de pesquisa depois, colocando gráfico, que foi a ideia que eu dei para as meninas. Coloca gráfico, mostra visualmente como que isso se aplicaria, porque é algo que não dá para eu testar nesse momento na prática, né? Mas se eu estou conseguindo ter um retorno do grupo, das pessoas envolvidas, das pessoas que vão consumir esse produto depois, eu já tenho o meu protótipo testado. E aí, o que vai consistir a atividade de vocês que vocês têm que me entregar no final do mês, né? Esse aqui é um design thinking de modelo Canvas, né? Vocês podem procurar na internet, esse é o modelo Canvas. E aí vocês vão pegar esses quadradinhos e vão descrever tudo o que se pede, né, a respeito do projeto de vocês. O que vocês compreenderam do projeto? Qual foi o entendimento do grupo frente à necessidade de fazer o projeto? Qual é o perfil da pessoa, o perfil do público que vocês querem alcançar? Como é que foi o brainstorming de vocês? Como é que foi a chuva de ideias para vocês conseguirem alavancar o projeto? O que vocês vão colocar aqui? Ah, professora, a aluna Rafaela teve a ideia de fazer um bolo de uva passa. Já a aluna Tayane teve a ideia de fazer um bolo de banana. A aluna Nívia teve uma ideia de fazer um bolo de biomassa. E aí a ideia, isso aqui é colocar o brainstorm de vocês, a chuva de ideia de vocês. E a prototipação, o que vocês definiram, né? Daquele monte de ideia que vocês tiveram frente ao tema de vocês, eu defini testar o bolo de banana com uva passas, que foi uma mistura de uma ideia com a outra. Como é que eu fiz isso? Comprei o material do bolo, fizemos na casa de fulano de tal, gastamos isso, isso e isso. Já vimos a relação de custo-benefício, que vai ficar tanto. E aqui, ó, o nome da equipe, colocar a equipe de vocês, nome dos alunos, e se foi realizado o teste e como foi que se sucedeu esse teste. Né? É uma atividade que vai ser para ser entregue no final do mês, na data que está lá no portal. Então, quem não testou a ideia ainda, é o momento de testar, seja de forma virtual,
seja com a família em casa, seja comigo mesmo. Eu estou à disposição para testar o produto de vocês. Mas tem que ser feito o teste, é que vocês já vão colocar o primeiro resultado que vocês tiveram, para quando vocês chegarem lá no final do bimestre, vocês trazerem isso para a apresentação de vocês, né? Enquanto resultado positivo e negativo, e aí a gente fecha a disciplina. Ainda não recebi a data do final do segundo bimestre em relação às notas, porque a gente está aguardando o parecer do MEC, né, para ver se vai ser o segundo bimestre todo de forma remota ou se em algum momento a gente vai voltar presencialmente do segundo bimestre. Assim que surgir, eu vou abrir lá no portal a data e vou avisar vocês mediante aula como é que vão ser as datas dos seminários para a gente fechar a disciplina de inovação em saúde. Tá joia? Estou à disposição. Lembrem com carinho do que eu falei com vocês no começo da aula. Às vezes eu não consigo responder na hora, mas eu faço de tudo para responder vocês antes do dia da aula, antes do horário da aula, na hora que eu consigo responder. Às vezes eu entro lá no portal de vocês, até do meu próprio trabalho, do meu outro vínculo de Uno, para dar uma olhadinha se tem alguma dúvida lá, para tentar responder o mais rápido possível. Tá? É o momento de segurar a ansiedade um pouquinho, porque se eu não conseguir responder antes, o mais rápido possível, vocês podem ter certeza que no dia e no horário da aula eu vou estar dando atenção para vocês lá no portal. Tá joia? Boa noite e até mais.